Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Você está feliz? Ou mais ou menos? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo de número 3. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 3. Podemos ler? Boa noite também para você que está em casa. Esqueci de cumprimentar os nossos irmãos aí. Que Deus abençoe você de uma forma especial. Sendo possível, um dia vem para cá ficar com a gente, amém? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, diz assim: Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, versículo 6, mas é grande ganho ou é fonte de lucro a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos Deus deu o testemunho de boa confissão, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Deus tem uma palavra ao seu coração. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Obrigado, Pai, por estarmos na sua casa. Obrigado, Deus, por mais uma semana que se inicia. Muito obrigado pelo domingo que nós vivemos. E obrigado, Deus, porque estamos na sua casa. Conforme, Deus, eu gosto sempre de orar. Nós, outrora, vivíamos em outros lugares. Vivíamos uma vida diferente desta que vivemos hoje. E te damos graças, Pai, porque o teu evangelho nos alcançou. Te agradecemos, Deus, porque os nossos olhos foram abertos. E hoje, Pai, estamos aqui com a oportunidade de te adorar e de ouvir a sua voz. Nesse momento, ó Pai, que vamos dedicar um tempo ao Senhor,
A minha oração, Pai, é que as mentes estejam voltadas para a sua palavra. Eu oro pedindo, Deus, que toda distração, que tudo que não provém do Senhor possa ser lançado por terra no nome de Jesus. Toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, tudo que não provém de Ti, que seja repreendido agora. E que o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco de uma forma especial. Que cada pessoa que entrou por essas portas ou que ouve essa mensagem em algum lugar, que essa pessoa seja alcançada pelo Teu poder. Que essa pessoa possa ter os olhos abertos para a verdade da Sua palavra. Edifica a nossa fé, renova a nossa fé, renova o nosso entendimento e nos ensina, Deus, a ouvirmos essa palavra e a praticarmos de todo o coração. E que possamos sair daqui, Deus, edificados pela Sua presença. Que venhamos sair daqui te amando um pouco mais, entendendo, Deus, a oportunidade que o Senhor nos deu de viver, entendendo essa maravilhosa oportunidade de estar na terra para glorificar e engrandecer o Teu santo nome. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Paulo a Timóteo, ela vai começar, logicamente, no capítulo 1, com Paulo saudando a Timóteo. E a saudação de Paulo, ele faz questão de trazer um elogio para Timóteo, chamando ele de seu verdadeiro filho na fé. Nós vemos que Paulo e Timóteo tinham um carinho, e eu peço que você olhe para mim, deixe o Josimar se assentar, tinham um carinho muito especial um para com o outro. Timóteo foi discipulado por Paulo de uma forma muito especial, a ponto de Paulo chamar ele de seu filho na fé, e não apenas seu filho, seu verdadeiro filho. E a carta também vai continuar, Paulo explicando o motivo pelo qual ele está mandando essa carta. No versículo 3 do capítulo 1 está escrito: como eu te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso. Então, quando Paulo passa, eu acredito, por Éfeso, ele vai para a Macedônia, mas ele conversa com Timóteo e diz: Timóteo, você vai ficar em Éfeso, você vai permanecer. Eu estou saindo, eu estou indo para a Macedônia e você fica aqui. Só que você tem uma missão, existe um propósito que eu quero que você permaneça em Éfeso. Ainda no versículo 3, a Bíblia vai dizer: para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então, Paulo está chamando Timóteo para uma missão árdua, para uma missão dificultosa, advertir que não ensinassem uma outra doutrina, que não fosse a doutrina verdadeira do Senhor Jesus. A sã doutrina, as palavras verdadeiras de Cristo. Então essa era a preocupação de Paulo com os mestres ou aqueles que ensinavam. E a grande preocupação de Paulo, não só nessa carta, mas em toda a carta, praticamente todas as suas cartas, era sobre o ensinamento, era sobre o que era ensinado nas igrejas. E aqui eu já abro um parêntese: igreja do Senhor, você precisa conhecer a palavra. Igreja do Senhor, você precisa conhecer a Cristo, você precisa conhecer a sã doutrina,
Você precisa conhecer aquilo que a Bíblia diz, não aquilo que eu digo, não aquilo que os pregadores que aqui passam dizem. Você precisa ouvir o que a voz de Deus está falando através da palavra. E por outro lado, quando eu vejo essa luta de Paulo pela sã doutrina, pelos ensinamentos, recai sobre mim uma responsabilidade. Nós, como pastores, como mestres, precisamos de ensinar a verdade. Precisamos de te preparar para você enfrentar as astutas ciladas do inimigo. E você só vence essas ciladas conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o sacrifício de Cristo, conhecendo verdadeiramente quem é o Senhor e automaticamente assim conhecendo quem é você. Nós temos essa responsabilidade. Eu sempre que posso compartilho isso. Por muito tempo eu pensava que subir aqui era como se fosse bater um pênalti. Você vai, define, alcança e vai embora. Só que subir aqui é muito mais que bater um pênalti ou vai ou racha. Subir aqui é ter a oportunidade de doutrinar a igreja. Eu tenho aprendido que não vai ser um domingo que vai mudar a sua história e você vai voltar para casa e acabou. Tudo bem, pode ser assim. Talvez alguém aqui vai partir depois do culto, não sei. Talvez é a sua última oportunidade, eu não sei. Mas eu acredito que normalmente as coisas vão acontecer gradativamente. Você precisa aprender quem é Cristo. Você precisa conhecer quem é Cristo. Hoje pode ser muito bem a sua última chance, mas hoje também pode ser a oportunidade que Deus está te dando para dar mais um passo em direção à vontade dEle. E a Bíblia vai dizer que no finalzinho da carta, depois de abordar alguns assuntos, Paulo vai abordar um pouco de um assunto que nós gostamos. Não podemos amar mais que o Senhor, mas nós gostamos. Nós vamos falar hoje de dinheiro. Irmãos, dinheiro é bênção, mas pode ser maldição. Dinheiro é chamado na Bíblia de Senhor, porque dinheiro tem poder, dinheiro dá poder. E Paulo expressa essa preocupação na área financeira. Irmãos, quer ver um trem que balança o ser humano? Dinheiro. Alegra, entristece, joga lá embaixo, joga lá em cima. Esse é o poder que o dinheiro tem. E no versículo 3, Paulo vai trazer, antes de falar do dinheiro, ele vai falar das falsas doutrinas. De forma bem resumida, o versículo 3 até o versículo 5, vai dizer: Timóteo, se alguém ensina uma doutrina diferente, uma doutrina que não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, esse homem é soberbo, nada sabe. E esse homem que delira em questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas e contendas de homens corruptos de entendimentos e privados de verdade, que cuidam que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Paulo está chamando Timóteo e dizendo: Timóteo, toma cuidado com um tipo de homem. O homem que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Aqueles homens que pensam que a piedade ou a vida piedosa seja fonte de lucro.
aparta-te dos tais. Irmãos, eu olhando para isso, esse texto traz uma grande responsabilidade para os nossos corações. Por quê? Esses falsos mestres, eles olhavam para o evangelho, eles olhavam para uma vida piedosa, e enxergavam na vida piedosa uma forma de poder ganhar dinheiro, uma forma de poder obter lucro. Aqui eu trago uma verdade para você. O evangelho, ele não vem para dar dinheiro. O evangelho não é uma forma de ganhar dinheiro. A forma de ganhar dinheiro é trabalhar. Pregar o evangelho não pode ser um meio de vida aonde eu ganho dinheiro com isso. De graça eu recebi e de graça eu devo dar. Esses falsos mestres olhavam para a vida piedosa, para a pregação do evangelho e entendiam que ali era a oportunidade deles ganharem dinheiro. Irmãos, evangelho não se vende, coisas espirituais não se compram com dinheiro. Eu e você precisamos estar atentos. Fique atento, você que usa o microfone. Fique atento, você que pastoreia alguém. Fique atento, você que lidera uma célula. Você que tem o poder para ensinar alguém alguma coisa. Fique atento, pois você não está fazendo isso para ganhar dinheiro. Você precisa fazer isso porque você foi alcançado. Nós pregamos porque fomos alcançados. Alguém pode chegar até mim e dizer: pastor, me ajuda em oração. A minha intenção não pode ser nenhuma outra que não seja que essa pessoa se aproxime de Cristo. Meu Deus, mas eu ajudei o Marcos Paulo em oração e ele recebeu a sua bênção, Deus abriu a porta para ele e na hora dele me recompensar, ele virou as costas para mim. Deus nem te ouviu orar. Deus nem respondeu a sua oração, porque o seu princípio estava errado. A gente ora para estar perto de Deus. Nós oramos porque sabemos que Deus pode fazer. Não devemos orar ou fazer qualquer coisa para que as pessoas nos recompensem. Quem faz o milagre é Deus. E o dono ou digno da recompensa também é Deus. Pastor, mas desse jeito as pessoas vão ser abençoadas e não vão me abençoar. O próprio Deus que vai te abençoar. E eu olhando para isso, Paulo vai falar para Timóteo: Timóteo, toma muito cuidado com esses homens que olham para a vida piedosa, para o evangelho como fonte de lucro. Se você estudar um pouquinho da história, você vai ver que a reforma protestante se deu porque a igreja católica vendia indulgências. Ela vendia pedaços do céu. Você tinha o direito de comprar o seu terreno para quando você partisse para a eternidade, você morava lá. Existia também a doutrina do purgatório, aonde um familiar nosso morria e se nós dessemos uma determinada oferta, essa oferta tirava o nosso familiar do purgatório e levava ele para o paraíso. Olhando para isso, nós vemos que existem falsos mestres. E se nós atualizarmos um pouco a mensagem, essa toalha, com o meu suor, ela não pode ser vendida, e muito menos dada, porque ela está com o meu suor. Mas nós estamos vendo nos dias de hoje, pessoas que têm ganhado dinheiro, vendendo coisas, e prometendo milagres, que Deus não tem nada com isso. A caneta que eu escrevi essa mensagem, ela pode ser vendida por R$1.000. Talvez esse pedaço de papel eu poderia dizer para você que ele contém uma mensagem poderosa
E que você vai levar ele para casa, e quando você levar ele para casa, as coisas vão acontecer dentro do seu lar. Mas lembrando que esse pedaço de papel valeria R$100. Irmãos, estão vendendo muitas coisas por aí. Só que estão vendendo porque estão achando pessoas que estão comprando. Estão prometendo coisas que Deus não tem nada com isso, mas existem pessoas que estão comprando. Eu quero abrir os seus olhos. Não compre aquilo que a cruz já deu para você. Não compre por dinheiro nenhum aquilo que a cruz já deu para você. Nós temos ensinado e batido na tecla frequentemente. A cruz é o bastante. Talvez vão te oferecer muita coisa, vão te falar de muita coisa que se você levar para casa, que se você fizer, você vai receber um milagre. Mas entenda, o milagre verdadeiro, ele está na cruz do Calvário. E o milagre verdadeiro é feito por aquele que morreu na cruz. Esse sim, ele faz milagres. Do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e os milagres dele não pararam. Mas você não precisa comprar os milagres de Jesus. O sangue dele foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Então você não precisa comprar uma vassoura, você não precisa comprar uma caneta, você não precisa comprar feijão, você não precisa comprar nada para abençoar sua casa, nem sal grosso. Mas entenda, foge. O que é que Paulo está falando? Timóteo, foge desses homens que olham para o evangelho como forma de ganho. Foge desses homens que olham para a vida piedosa como forma de ganhar dinheiro. A gente está aqui para cuidar de vocês como pastores, mas não é pela vida financeira que você tem. É porque você é uma vida e você precisa de cuidado. O líder de célula está aqui para cuidar de você, não porque você é legal, porque você é gente boa, mas porque você é uma vida que precisa de cuidado, precisa de aprender mais de Cristo, de conhecer mais de Cristo, para estarmos a caminho do céu. E a Bíblia vai dizer que Paulo vai ensinar uma forma de lucro que a vida piedosa traz. A Bíblia fala no versículo de número 6 que a grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. O grande ganho do evangelho não é o dinheiro que o evangelho traz, é a piedade com contentamento. Paulo rebate o ensino dos falsos mestres, mostrando que os falsos mestres estavam querendo ganhar dinheiro com a vida piedosa, com o evangelho, mas ele vai dizer: o grande lucro da vida, o grande lucro do evangelho é a piedade com contentamento. Se nós formos ao dicionário e pesquisarmos o que é piedade, seria compaixão pelo sofrimento alheio. Quando nós falamos que alguém é um homem, uma mulher piedoso ou piedosa, automaticamente nós entendemos que essa pessoa se preocupa com os necessitados. Nossa, mas a Layara é uma pessoa piedosa. É uma pessoa que normalmente está ligada a fazer o bem para o próximo. Essa é a piedade de forma humana, de forma no mundo lá fora, de forma secular. Ah, fulano de tal é piedoso. Fulano de tal cuida dos órfãos, cuida das viúvas, ajuda as pessoas. Esse é um piedoso. E pesquisando sobre a piedade bíblica, segundo João Calvino, a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero de amar a Deus como Pai, o reverenciar como Senhor e apropriar-se de sua justiça e temer mais ofendê-lo do que enfrentar a própria morte.
A verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero de amar a Deus como Pai, o reverenciar como Senhor e apropriar-se de sua justiça e temer mais ofendê-lo do que a própria morte. E ele vai continuar dizendo: uma vida piedosa é conhecer a Deus e ter atitudes e ações direcionadas à adoração e ao serviço de Deus. Uma vida piedosa, ela está baseada em conhecer a Deus e ter atitudes e ações direcionadas à adoração e ao serviço de Deus. Queridos, olhando para isso, eu posso te ensinar que a vida piedosa está em conhecer a Deus e dar uma resposta para aquilo que eu conheci. Como? Em adoração e em serviço. Isso é a verdadeira piedade. É conhecer o Senhor, saber quem Ele é. E se eu conheço o Senhor, eu respondo isso, adorando a Ele. Irmãos, quando eu olho para isso, essa colocação é perfeita. O adorar não é mais porque os irmãos pedem para você adorar. É uma vida de adoração. Aí o serviço a Deus não é mais porque o pastor vai implorar para você fazer um serviço para Deus. O serviço a Deus é porque você conhece quem é Deus. Então nós entendemos que todo conhecimento de Deus precisa nos levar à piedade, porque caso contrário eu não conheço o Senhor. Conhecer a Deus e ter atitudes e ações direcionadas à adoração e ao serviço de Deus. A piedade é o começo, o meio e o fim da vida cristã. Onde ela é completa, não falta mais nada. E Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, o grande ganho do evangelho é a piedade com contentamento. Ou seja, o grande ganho que o evangelho traz, o grande lucro que o evangelho traz, o grande lucro da vida piedosa é conhecer ao Senhor, é adorar ao Senhor, é prestar esse serviço ao Senhor, e isso com contentamento. Em Filipenses capítulo 4, versículo 10, Paulo vai falar da seguinte maneira: eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido, mas também sei ter em abundância. Em toda e qualquer situação eu estou instruído a passar necessidade e a ter fartura, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo está ensinando para Timóteo: Timóteo, o grande ganho de uma vida piedosa é o contentamento que você vai ter. Mas como ter esse contentamento? Conhecendo Cristo. O lucro que o evangelho traz é conhecer Cristo. O lucro que o evangelho traz é entender verdadeiramente o sacrifício de Cristo. O evangelho não traz lucros financeiros para nós. Tudo bem que depois que você veio para Cristo, com certeza, você deixou de fazer um monte de coisas. Mas o lucro principal não é financeiro. O lucro principal é o conhecimento de quem é Deus. E você conhecendo quem é Deus, a sua forma de viver, ela muda. Porque você vive uma vida de adoração e uma vida de serviço. Aí automaticamente você conhece o sacrifício de Cristo. Aí você não precisa sair por aí procurando amor, porque você foi amado por Cristo. Você não precisa sair se comparando a sua vida com a vida do outro, porque você entendeu que o grande lucro que o evangelho traz para você é conhecer Cristo. E conhecendo Cristo, você vai morar no céu. Vivendo uma vida com Cristo, você vai morar no céu.
Paulo está falando, a grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, eu entender quem é Cristo. E grande parte da igreja ainda não entendeu quem é Cristo, o que Cristo fez por nós, para onde Cristo vai nos levar, uma vida que agrada a Cristo. Eu entendo que existem muitas coisas, existem muitas modas, você pode entrar por essas portas e exercer o caminho do serviço, é bom sim, mas conhecer Cristo é mais importante que trabalhar. Você pode também seguir o caminho do comodismo e ficar tranquilo, falar, pastor, não me envolvo, não faço, não aconteço, não passo mais raiva, mas entenda, conhecer Cristo é muito melhor do que estar no comodismo. Porque conhecendo Cristo, você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Pastor, é ministerialmente? Amém. Não é ministerialmente? Amém também. Existe um projeto de Cristo para a sua vida. Talvez ele não é igual ao projeto de Cristo para a minha vida, mas existem coisas que Deus está esperando que você faça. Porque a piedade está baseada numa vida de adoração, é eu com Deus, aí não tem mais ninguém. Mas a piedade também está baseada numa vida de serviço, aí envolve as pessoas. Seja na igreja, seja no altar, seja no banco, seja na porta, seja na célula, nós precisamos de uma vida de serviço. Pastor, eu não tenho ministério na igreja. Execute algo no seu trabalho. Facilite a vida de alguém no seu trabalho, facilite a vida de alguém na sua família, facilite a vida de alguém na sua vizinhança, mostre verdadeiramente quem é Cristo onde você estiver. Ou você acha que uma vida verdadeira com Deus é só o ministério eclesiástico? Ou você acha que uma vida de consagração a Deus é só para quem toca no microfone e sobe no altar? Esses dias eu conversando com uma pessoa, numa roda de amigos, e uma pessoa foi e falou assim, você pode muito bem falar mentira, mas o pastor não, porque ele é pastor. Falei, senhor, engraçado, porque as pessoas aprenderam que a vida de santidade, ela está vinculada ao cargo eclesiástico. As pessoas aprenderam que a vida de santidade, de consagração, está vinculada a estar aqui no altar. Se eu sou do altar, eu sou uma vitrine, então eu tenho que viver uma vida de santidade. Mentira, está incompleto. Se eu sou um cristão, eu sou uma vitrine e eu preciso de viver uma vida de santidade. No altar ou na minha casa, no altar ou no seu trabalho, no altar ou praticando o esporte que você pratica, no altar ou fazendo o bico que você faz, você precisa de uma vida de santidade. Porque se você foi alcançado, você tem obrigação de alcançar. Existe um missionário chamado Maisel, de Belo Horizonte, que ele diz em um dos seus livros, ou você é um missionário, ou você é um campo missionário, não tem meio termo. Como assim, pastor? Me explica. Ou você é alguém que foi alcançado e a partir daí você alcança, ou você é alguém que ainda não foi alcançado e precisa de ser alcançado por Jesus. Não tem essa de ser um cristão alcançado e não mostrar Cristo para alguém de alguma forma. Se fomos alcançados, automaticamente nós vamos alcançar. E Paulo vai trazer um ensinamento dizendo, versículo 7, isso é simples, mas a gente esquece. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Queridos, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Olha para essa pessoa do seu lado e fala assim, para que esse desespero? Irmãos, quando a gente morre,
coloca a gente assim no caixão, não é? Deitadinho lá de olho fechado. Tá mostrando, ah lá, não tá levando nada. Caixão não tem gaveta. Irmãos, conta-se uma história de um bilionário americano e chegaram para o contador dele dizendo assim: quanto ele deixou? Qual a soma de dinheiro que ele deixou? Eu quero saber. O contador falou assim: ele deixou tudo. Ele não levou nenhum centavo. Igreja, eu preciso te alertar quanto a isso. Nós nada trouxemos, nem nada vamos levar. Se você tem muito, amém, você não vai levar nada. Se você tem pouco, amém, você não vai levar nada. E se você não tem nada, você não vai levar nada. Se você tem dívidas, você não vai levar suas dívidas. Eu não estou falando isso para você viver de forma irresponsável. Eu não estou falando isso para você viver de uma forma toda errada. Mas o conselho de Paulo é alertar Timóteo e a igreja que nada trouxemos para este mundo e nada nós vamos levar. Paulo está mostrando que as riquezas não duram para sempre. Paulo está mostrando aquilo que Jó entendeu: nu eu saí do ventre e nu eu vou voltar. Viemos do pó e para o pó nós voltaremos. Só que entre esse vir do pó e esse voltar para o pó, entre esse tempo de ter nascido e a hora da morte, nós precisamos de conhecer Cristo. O que Deus vai querer saber não é o tanto de riquezas que você teve, não é o que você deixou, não é o que você construiu. O que Deus irá querer saber é se você conheceu Jesus ou não. E talvez você tenha dado mais valor às riquezas, a esse desespero, a esse desejo de alcançar, de ter, de fazer, de acontecer, do que propriamente aos momentos. Primeiro, momentos com Deus. O conhecimento maior de quem é Cristo. Segundo, momentos familiares. Terceiro, momentos com amigos. Quarto, momentos até mesmo com desconhecidos. Existem coisas que o dinheiro não compra. Existem coisas que são passageiras demais e nós não levaremos para a eternidade. Toma muito cuidado com esse desejo ardente por ter dinheiro. E eu quero. Queira Cristo, porque Cristo é o bastante. E a Bíblia diz no versículo de número 8: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Eu vou repetir. Tendo, porém, sustento ou o que comer, e com que nos vestirmos ou nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Eu olhando para esse texto balança meu coração. Sabe por quê? Porque a gente é ingrato. Paulo está ensinando para Timóteo: Timóteo, você precisa do básico. Eu sei que você não tem uma série de coisas que você queria ter, mas você tem o bastante para você sobreviver. Eu olhando aqui, eu acredito que todo mundo aqui tem um lugar para dormir. Tem gente em Miraí que dorme lá na quadra do Jacaré. Você vai chegar em casa, dependendo, você vai ligar o ar-condicionado. Dependendo, você vai ligar o ventilador, você vai pegar uma coberta, vai reclamar de alguma coisa e vai dormir. Mas você tem uma casa. Olhando aqui, eu acredito que todo mundo comeu no almoço.
Normalmente de domingo, né, é uma comida deliciosa. Só que tem gente que não almoçou. Tudo indica que você tomou um cafezinho, tá? Que você comeu mais alguma coisa. Tem gente que já até jantou, ou vai jantar, ou vai sair para comer uma pizza. Só que Paulo está falando, tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes, estejais alegres. Igreja, eu e você precisamos de começar a levar a sério o que a Bíblia está ensinando. Jesus, em Mateus 6,33, ele vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está prometendo que vai dar tudo que a gente quer. Ele está prometendo comida, bebida e vestes. Eu entendo, meu querido, que você precisa. Eu entendo que você precisa de um celular melhor. Eu entendo que você precisa sair do aluguel, de ter sua casa própria, ou até mesmo de reformar ou terminar sua casa. Eu entendo que você precisa parar de andar a pé, ter uma moto, ter um carro. Eu entendo que você precisa de ter roupas melhores. Eu entendo que você pode precisar de um monte de coisa, que se eu enumerar aqui eu não vou conseguir dizer tudo. Mas eu entendo que você precisa desse princípio. Eu nada trouxe para esse mundo, eu nada vou levar. Eu tendo com o que comer e tendo o que vestir, isso já me deixa contente. E olhando para isso, nós vemos uma geração que está triste. Nós vemos uma geração insatisfeita, ansiosa, depressiva, porque não tem, o outro tem. Porque não faz o que o outro faz. Porque não vai até o lugar que o outro vai. Uma geração iludida pelas redes sociais. Uma geração iludida por uma alegria que não existe. Uma geração que pega as melhores coisas da vida do outro e quer ter essas melhores coisas para a sua vida, mas não quer ter os desafios da vida do outro. Aí Paulo está dizendo que eu tendo o que comer e o que vestir, eu devo estar satisfeito. Irmãos, eu não sei o que tem afligido o seu coração, mas eu olhando para a igreja que eu vejo aqui hoje, nós temos o que comer e o que vestir. E digo mais, se você não tiver o que comer, me procura depois do culto, que essa semana você vai comer. Igreja do Senhor, nós tendo o que comer e o que vestir, isso já é digno de estarmos alegres. Só que estamos tristes porque não temos a roupa da pessoa que está do lado. Estamos tristes porque não temos o celular da pessoa que está do lado. Estamos tristes porque estamos vindo de Kombi. Estamos tristes porque viemos a pé. Igreja do Senhor, aprenda a valorizar aquilo que Deus tem te dado. Eu entendo que você está respirando, por isso está aqui. Graças a Deus não tem ninguém pelado aqui. Graças a Deus você está me ouvindo, você está me enxergando. Então isso já é um sinal do cuidado de Deus com a sua vida. Pastor, eu queria um monte de coisa, irmão, eu também queria, mas eu entendo que eu tenho o mais precioso. E o que é o mais precioso? Eu conheço Cristo. Eu não troco toda a riqueza do mundo por conhecer Cristo. E conhecer Cristo é a grande fonte de lucro que nós temos. Que lucro é esse, pastor? Entender que a vida verdadeira que nós vivemos, ela não termina aqui, mas ela termina na eternidade. É entender que brevemente os meus sofrimentos, as minhas tristezas, as minhas angústias, elas vão passar e eu vou morar com Ele por toda a eternidade. Você está se preocupando à toa, você está triste à toa. Deus está cuidando de você e para de negligenciar o cuidado dele com a sua vida. Irmãos, tem gente que vai morrer pobre, vai morar no céu. Tem gente que vai morrer pobre e vai para o inferno. Tem gente que vai morrer rico e vai para o céu. E tem gente que vai morrer rico e vai para o inferno.
Está entendendo que o negócio não é se eu tenho ou se eu não tenho. O negócio não é a minha vida no banco, a minha conta no banco, não é a minha vida financeira, é se eu tenho o sangue de Cristo ou não. E se você não tem o sangue de Cristo na sua vida, eu te convido a se preocupar, porque brevemente Cristo voltará, e você preocupado. Viajar é bom? Demais, né? É o bastante? Não é, irmãos. Viajar é top. Por que é top, pastor? Conhecer novos lugares é bom? Demais. Momentos familiares são bons? Demais. Momentos com a nossa família são bons? Demais. Se você pode, viaje. Se você pode, faça e aconteça. Mas entenda que não é o bastante. Quando eu viajo, quando eu estou aqui, eu fico doido para ver o mar. Eu vejo o mar, não resolve meu problema. A gente vê uma foto na rede social, a gente pensa, meu Deus, queria estar lá. Quando a gente está lá, não resolve o problema. Nós somos seres humanos. Estou lá no mar, estou pensando nos seis. Gente, isso é o ser humano. Ele quer estar onde ele não tem capacidade de estar. De manhã, irmãos, a água não tinha chegado, eu estava doido para beber água. A água está aqui hoje, não me deu vontade nenhuma de beber. A gente quer aquilo que a gente não tem. Isso é o ser humano, nós somos assim, a nossa carne é assim. A gente olha para o carro do outro, para a roupa do outro, a gente olha para a realidade do outro e pensa assim, não, eu queria ser igual fulano de tal. Viva a sua vida, ela é o bastante. Você nada trouxe, nada vai levar. Isso te preocupa ou isso te consola? Você nada trouxe, você nada vai levar. Olha só o versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Irmãos, quem sabe seu sonho é ser rico? O texto está ensinando que o caminho para ser rico pode ser um caminho escorregadio, porque existem pessoas que querem ser ricas e por causa disso caem em tentação, em laço e muitos desejos loucos e nocivos que submergem os homens na perdição e na ruína. Se for para ser rico, seja rico com o seu trabalho. Não seja rico ilicitamente, porque também é possível. Você está me entendendo que dependendo da situação é melhor continuar pobre? Porque talvez a forma que vão te oferecer de enriquecimento é um caminho escorregadio, de tentação, que não glorifica o nome do Senhor. E é um caminho sem volta, que vai te afastar dos caminhos de Deus. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você é: por que você quer ser rico? Vou pedir para levantar a mão quem quer ser rico, mas você que levantaria a mão se eu pedir, quero te fazer uma pergunta. Para que você quer ser rico? Já parou para pensar? Você quer ser rico? Para que você quer ser rico? Talvez você falaria assim: pastor, eu quero ser rico para mim viajar. Quero ser rico para conhecer vários lugares. Quero ser rico para melhorar meu corpo, para fazer isso, para fazer aquilo. Quero te explicar, cuidado com a vaidade do coração. Porque se você quer ser rico apenas por vaidade, não vai valer a pena. A sua riqueza precisa ser para glorificar a Deus. Aí talvez você está mais espiritual e vai falar assim: pastor, eu queria ser rico para ajudar os outros.
Porque o pobre também consegue ajudar os outros. Se você não ajuda enquanto você é pobre, quando você for rico, eu sinto, vai pisar num monte de gente. Sabe por quê? Eu tenho aprendido que o problema não é dinheiro, presença ou ausência. O problema é desejo e vontade de fazer a diferença. Eu posso entender que talvez você está assim, nossa, se eu fosse fulano, eu faria isso. Mentira. Ah, se eu tivesse o dinheiro do fulano, gente do céu, eu ia sacudir essa cidade. Porque quem quer ajudar, sacode dependendo da vida do vizinho. Ele não sacode a cidade, mas o vizinho, no dia que ele precisa, o dia que o necessitado bate na sua porta, ele não volta para casa com fome. Porque você não tem muito, mas você tem o bastante para poder auxiliar a vida de alguém. Vocês estão entendendo que o problema não é ser rico? Não, quando eu for rico, pastor, eu vou dizimar mesmo. Mentira. Dizima R$100, irmão. Vai dizimar 1.000? Duvido. Igreja, eu e você precisamos entender o princípio. Para que nós queremos ser ricos? E um recado aos ricos, tá? Vocês vão prestar conta da riqueza de vocês. Vocês acham que Deus deu dinheiro para vocês à toa? Só para vocês ficar de boa? Seu dinheiro também precisa ser uma forma de glorificar a Deus. E um recado para os pobres. O seu dinheiro também precisa glorificar a Deus. Porque por pouco que seja, ou por muito que seja, pessoas precisam de ser alcançadas através da nossa vida. E eu tenho aprendido que talvez pequenos gestos, eles marcam e mudam a vida das pessoas. O problema não é dinheiro, o problema é entender o que é a piedade. Porque um piedoso não importa se ele tem dinheiro ou se ele não tem. Ele quer transpassar, ele quer transmitir para a vida das pessoas aquilo que ele recebeu de Deus. E a Bíblia diz no versículo 9, no versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Pastor, é pecado ser rico? É pecado ter dinheiro? Não. Pecado é o dinheiro te ter. Pastor, é pecado ter dinheiro no bolso? Não. Pecado é ter dinheiro no coração. Toma cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Talvez você está amando dinheiro. Dinheiro não é para ser amado. Dinheiro é para ser administrado da melhor maneira possível. Se você amar o dinheiro vai montar cavalo em você e você vai ser escravizado por ele. Você não vai perceber, mas ele vai andar de cavalo em cima de você. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, nesse desejo, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Teve gente que seguiu por caminhos diferentes por causa do. Existiram pessoas que viveram antes de nós, que se perderam, desviaram-se da fé e se transpassaram aqui, talvez se mutilaram, se perderam na caminhada. Por quê? Desejaram o dinheiro mais do que propriamente uma vida com Deus. Queridos, eu quero trazer essa pergunta para você. Como está a sua vida espiritual? O que é mais importante para você? Dinheiro ou Cristo? A Bíblia está falando, eu não posso servir a dois senhores. Ou eu vou amar um e desprezar o outro, ou eu vou desprezar um e amar o outro. Eu e você não podemos ser movidos por dinheiro. Toma muito cuidado com uma vida movida por dinheiro. Alguns se desviaram da fé
por causa desse desejo ardente de ter dinheiro, de ficar rico, e quanto mais você tem, mais você gasta e não resolve o seu problema. Uma vida verdadeira é uma vida piedosa, com contentamento. E Paulo vai aconselhar Timóteo. Eu não vou entrar numa outra mensagem, eu pretendo continuar nos conselhos. Mas Paulo vai falar assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Paulo está indo no psicológico de Timóteo. Está falando assim: você é homem de Deus. Se você é homem de Deus, foge dessas coisas. Timóteo, tem gente ensinando e ganhando dinheiro com isso. Mas você, Timóteo, é homem de Deus. E se você é homem de Deus, foge dessas coisas. Eu não sei qual a sua expectativa em Deus. Eu não sei o que você entrou aqui esperando que Deus pode fazer por você. Mas eu preciso que nessa noite você alinhe a sua vida. Porque você talvez está triste demais. E Deus está te considerando um ingrato. Porque você não tem algumas coisas. Está faltando o que comer. Está faltando o que vestir. Você pode se preocupar. Mas se não tiver faltando isso, você precisa levantar as mãos para os céus e dizer: Deus, obrigado. Deus, obrigado. Porque Deus está cuidando de você. Essa semana, eu orei para um jovem no hospital, grande amigo meu, e ele amputou uma parte do pé. E eu falei para ele: Deus te amou amputando o seu pé. Você foi amado por Deus dessa forma, de forma humana. Tudo bem que você tem motivos para estar triste, mas Deus te amou. Ainda fui mais severo. Que se você morresse, você ia para o inferno. Mas Deus está te dando uma oportunidade. Ele te amou desse jeito. Igreja do Senhor, entenda isso. Ele está nos amando com essa palavra. Ele te deu riquezas para você glorificar o nome dele. E antes de eu encerrar a mensagem, eu preciso te dizer: se tiver oportunidade de estudar, se tiver oportunidade de fazer uma faculdade, de fazer um curso técnico, de ter uma profissão, faça isso. Não seja também um acomodado pensando assim que Deus vai te dar tudo que você quer. Mentira. O que você puder fazer, faça, e não tem idade para isso. Mas entenda que tudo que vier à sua mão precisa ser para glorificar o nome do Senhor. Existem pessoas que ficarão ricas. E quem sabe você está aqui hoje. Mas entenda, precisa ser para glorificar o nome do Senhor. Existem pessoas que viverão pobres por toda a vida, mas ainda assim vão glorificar o nome do Senhor. Igreja, eu e você precisamos de alinhar isso. A grande fonte de lucro de uma vida piedosa é eu contentar-me com aquilo que eu tenho. É eu entender, devagar, as coisas vão acontecendo. Eu vou chorando, eu vou sofrendo, não tem problema. Mas eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Que Deus não é sinônimo de bênção. Deus é sinônimo de salvação. Deus é sinônimo de arrependimento. Deus é sinônimo de justificação. Se coloque de pé no nome de Jesus. Porque quem sabe, né? Você se sentia desfavorecido de Deus porque você não tem algumas coisas. Quem sabe, né, Josimar? Você estava igual a Asaf. Os seus pés quase se desviando, olhando para o sucesso dos ímpios. E você precisa entender isso. Deus está cuidando de nós. Não faça a obra porque Deus está te dando dinheiro. Faça a obra porque Deus te salvou. Não faça visitas, não se envolva no serviço e na adoração, porque Deus te abençoou e por isso você tem que fazer.
faça porque Deus te salvou. Porque um dia você vai morar com Ele por toda a eternidade. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Deus, é muito bom poder estar aqui, compartilhando, Deus, essa verdade que o Senhor compartilhou ao meu coração. Pai, eu não estou dentro do coração de cada um dos meus irmãos, mas uma coisa eu sei, eles precisam, Deus, de muita coisa. Pai, olhando para alguns aqui, eu sei de algumas coisas que eles precisam. E a minha oração, Pai, é que o Senhor esteja cuidando das necessidades dos meus irmãos. Pai, eu não sei qual a área da vida deles que precisa de um toque. Eu não sei qual área, Deus, que está afligindo, que está preocupando, que está tirando o sono dos teus filhos. E eu peço, Deus, vai de encontro com a necessidade que eles estão enfrentando, seja na família, seja nas finanças, ou onde quer que seja. Deus, mas eu também oro, e oro pedindo, Deus, muda a nossa visão com relação ao que é o verdadeiro evangelho. Pai, que os meus irmãos se sintam amados, entendendo, Deus, que a oportunidade de estar aqui, ouvindo essa palavra, não tem dinheiro que compre. A oportunidade de entender que a vida piedosa é a melhor coisa que tem, que a fonte de lucro do evangelho não é o dinheiro que ele pode dar, não é as bênçãos que o Senhor pode nos dar, mas a verdadeira fonte de lucro é nós contentarmos, Deus, com aquilo que nós temos. Gera, Deus, esse desejo no nosso coração, que ao dormirmos essa noite, possamos ser gratos ao Senhor, porque temos uma casa para nós morarmos. Deus, ao acordarmos amanhã, possamos ser gratos por mais um dia que a misericórdia do Senhor se renovou nas nossas vidas. Pai, o despertador ao tocar, que nós não venhamos blasfemar, que nós não venhamos, Deus, murmurar pensando que amanhã é segunda-feira e infelizmente nós temos que levantar para trabalhar, mas que a nossa forma de levantar seja diferente, que nós venhamos entender que o Senhor está cuidando de nós e o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de ir em busca do nosso pão de cada dia. Eu oro também, Deus, por aqueles que estão desempregados, que eles venham entender que ainda no desemprego eles são amados pelo Senhor. E a minha oração, Deus, é que o Senhor abra uma porta de emprego, mas não apenas que o Senhor faça isso, mas que o Senhor continue sustentando o meu irmão que se encontra desempregado, e que a graça do Senhor possa se manifestar na nossa vida, que nós venhamos entender que a vida cristã é muito mais que uma moda, é muito mais do que as coisas que as pessoas falam por aí, mas é uma coisa séria, e que a vida cristã não está baseada apenas naquilo que o Senhor pode dar para nós. A vida cristã está baseada naquilo que o Senhor fez. E eu oro, Deus, que essa realidade invada os nossos corações e nós possamos sair daqui te amando um pouco mais, vivendo um pouco mais para a sua glória e manifestando um pouco mais o teu reino. Cuida da nossa semana, cuida da nossa vida e nos livra do mal. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe a sua semana e um grande abraço.